e o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça, em atenção a requerimento de minha autoria. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Luiz Castro, secretário de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, neste ato representando sua excelência o governador do Estado, Wilson Lima. Convido o Frei Paulo Xavier, coordenador do Centro Histórico, pároco da Igreja de São Sebastião, neste ato representando a Arquidiocese de Manaus. Seja bem-vindo. Convido o reverendo senhor Padre Geraldo Ferreira Bendaan, coordenador de pastoral da Arquidiocese da campanha da Fraternidade 2019. Convido o vereador Elias Emanuel, que aqui representa neste ato a Câmara Municipal de Manaus. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E convido o excelentíssimo senhor Tiago Nobre Rosas, titular da 5ª Defensoria Pública, neste ato representando o doutor Rafael Barbosa, defensor público do Estado. Seja bem-vindo. Eu convido o deputado Adjuto Afonso para presidir os trabalhos, que a abertura dos trabalhos é feita com o uso da minha palavra, eu irei usar a tribuna. TV Assembleia, canal 55.3, Sistema Digital Aberto, 99 pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Secretário. Sessão especial em homenagem ao lançamento da campanha da Fraternidade 2019. Autoria, deputado Serafim Fernandes Correia. Bom dia, 8h30 da manhã. 9 da noite, Alien Notícias. Com a palavra o deputado Serafim Correia, autor da propositura. Senhor presidente, senhores componentes da mesa, eu cumprimento a todos nas pessoas do ex-deputado Luiz Castro, do Frei Paulo e do Frei Geraldo. Alegria muito grande de vivermos este momento. A campanha da Fraternidade, todos os anos, aborda um tema que seja bem do momento. E este ano, nada melhor do que alertar para a necessidade de sermos fraternos nas políticas públicas. O Brasil tem uma série de políticas públicas voltadas para toda a sociedade, mas principalmente para as pessoas mais carentes, para as pessoas mais necessitadas. E o que vemos é que o atendimento público nessas políticas públicas fica muito a desejar. Vale principalmente os exemplos negativos do atendimento na área de saúde. Isso daí é algo que toda a sociedade questiona, mas não apenas as ações governamentais resolverão a questão do péssimo atendimento dado pelas redes de saúde no Brasil inteiro. E esse péssimo atendimento começa na recepção, onde aquela pessoa que vai ali quase que desesperada buscar o atendimento à sua saúde ou a um familiar, termina sendo destratada e às vezes até agredida. E aliás, a agressão começa por um papel A4 impresso, onde diz que tem assim mesmo: atenção, artigo 334 do Código Penal, é crime de desacato tratar mal o funcionário público. Mas não está dito no Código Penal que não é crime o funcionário público tratar mal o cidadão. E é isso que ocorre na maioria das vezes. Eu estou dando um exemplo bem simples, bem corriqueiro, para mostrar a pertinência da campanha da Fraternidade.
para que ela consiga tocar no coração das pessoas, principalmente as pessoas que executam as políticas públicas, para que elas deem um tratamento melhor. E isso daí é um exemplo bem simples, mas se nós evoluirmos para o atendimento médico propriamente dito na rede de saúde, nós teremos situações bem complicadas. Se nós evoluirmos para o atendimento nas delegacias de polícia, que é dado às mulheres, àqueles que fizeram uma opção sexual diferente da nossa, nós vamos encontrar um campo muito minado de péssimas práticas. Rogo a Deus que a campanha da fraternidade deste ano atinja os seus objetivos e possamos passar fraternidade, amor e carinho a todos, e não apenas passar, mas também receber, de tal forma que possamos ter um mundo melhor. Então, com os meus cumprimentos, eu agradeço a presença dos 2 deputados, agradeço a presença de todos os senhores e vamos prosseguir com esta sessão. Muito obrigado. TV Assembleia, canal 55.3. Dá prosseguimento a essa sessão. Ouça Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz. Música e informação. TV Assembleia, o exercício da sua cidadania na democracia. 9 da noite, Alian Notícias. A apresentação, jornalista Raquel Albuquerque. Pois não. Eu convido inicialmente para fazer uso da palavra o doutor Tiago Nobre Rosas, que atua na Defensoria, que desenvolve um trabalho de atendimento às populações mais carentes e mais fragilizadas em condições adversas de vida. Então, com a palavra, o doutor Tiago. Amanheça o dia bem informado de tudo o que acontece no Parlamento Legislativo Estadual, assistindo o programa Bom Dia, 8h30 da manhã. Bom dia a todos. Cumprimentar primeiramente o nosso deputado estadual Serafim Correia, autor da propositura, excelentíssimo senhor Luiz Castro, secretário. Deputado Luiz Castro, né, deputado? Acho que secretário da SEDUC, Frei Paulo Xavier, coordenador do Centro Histórico Pároco da Igreja São Sebastião, Padre Geraldo Bendarram, coordenador pastoral da Arquidiocese de Manaus, a quem eu destino um abraço ao Dom Sérgio também, e excelentíssimo senhor vereador Elias Emanuel. Bom dia a todos e todas. Boa tarde, né? Verdade, gente. E quando o doutor Rafael pediu que eu viesse representar a Defensoria Pública nessa temática de hoje, eu fiquei muito feliz. Eu sou uma pessoa de igreja, eu sou católico também, apostólico romano, como acho que todos vocês aqui também devem ser. Acompanho ano após ano a campanha da fraternidade. E esse ano é um ano onde a minha profissão está inserida. A Defensoria Pública, ela é uma guardiã das políticas públicas, né? Então, dia após dia, nós atuamos para que elas aconteçam. Não é um tema pacífico, não é um tema fácil. Ele exige um esforço de entendimento do cidadão comum para entender o que é uma política pública e, ao mesmo tempo, exige um esforço dos aplicadores da política pública em entender a essência dela. Se eu fosse traduzir em miúdos, em poucas palavras, aqui o que é uma política pública, eu poderia colocar que uma política pública é um direito fundamental. É um direito na Constituição Federal, artigo 5º e seguinte da Constituição Federal, aonde tudo aquilo que lá o Constituinte determina, o poder público, a administração pública é obrigada a entregar. E, meus amigos, a nossa Constituição Federal, deputado Serafim, o senhor bem sabe disso, deputado Luiz Castro também, ela disse uma frase de forma implícita.
ela disse que tudo é de graça para todo mundo. Você sabia disso, deputado Serafim? A nossa Constituição Federal falou, deputado, de forma implícita, que Sim. tudo é de graça para todo mundo. Principalmente na saúde. Também. É direito do cidadão, é dever do Estado e direito de todos. Ponto. Perfeito. E os operadores da administração, da máquina administrativa, têm que fazer tudo de graça para todo mundo que precisa. E aí surge o grande problema das políticas públicas. O administrador escolhe aonde gastar o dinheiro, como gastar o dinheiro. A legislação traz a forma de contratação, traz a forma de gerir, fiscalizar os contratos, mas no fim das contas, quem está lá na ponta de tudo é o homem, é o ser humano, nós, servidores públicos. Hoje de manhã, deputado Serafim, deputado Luiz Castro, eu iniciei 8 da manhã uma inspeção na maternidade Instituto da Mulher, para apuração de violência obstétrica. De 8 às 11 eu estava lá, junto com outros defensores. E aí tocou o que o deputado Serafim falou agora, que o servidor público que trata mal o público, né, o cidadão, não comete crime. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi isso hoje de manhã. Tinha um médico lá que tratou mal a gente. O médico, não era nem o servidor. Aí eu, com toda a educação, fui explicando a nossa função lá dentro, né, tudo mais. Ele foi se acalmando também, ele foi entendendo. As senhoras estavam lá dentro. E quando eu saí de lá, eu falei para os meus colegas, e eu vou repetir para vocês agora aqui também. Sabe por que acontece isso? Sabe por que o serviço público está assim? Porque nós nos vendemos. O servidor público se vende. Mas não é por dinheiro, não. Ele se vende por comodismo. É por isso que ele se vende, deputado Luiz Castro. A realidade de pobreza que um servidor público encontra é tão grande, que vai brutalizando o servidor público, gente. A brutalização do servidor público torna ele uma pessoa indiferente. Indiferente à pobreza alheia, ao sofrimento alheio, à dor alheia. Indiferente à obrigação legal que ele tem de prestar um serviço público, porque talvez ele saiba que não vai fazer diferença nenhuma. E aí surge a realidade de hoje. Um dos pontos das políticas públicas, meus amigos, dos inúmeros que nós podemos abordar aqui, diz respeito à conscientização do servidor público do dever que ele tem, da obrigação legal que ele tem. Servidor público deveria ser a pessoa que mais serve, a pessoa que mais entrega, a pessoa que mais se sacrifica pelo interesse do pobre, do assistido, no caso da Defensoria Pública, do paciente, do aluno, do povo aqui da Assembleia. Servidor público deveria ser aquele que mais escuta qualquer cidadão. Queria falar com o deputado Serafim Correia. Nós somos servidores, o deputado também é servidor público, em sentido lato. A minha primeira obrigação, gente, como defensor público, é atender todo mundo que quer falar comigo. Sabe Deus quem seja. Mesmo que eu vá dizer não. Mas eu tenho que ouvir a pessoa. Eu sou pago para ser ouvido do povo. Então, gente, para encerrar essa fala, desejar boa sorte, né, nas nossas orações, nas semanas, na quaresma, né? Que a gente possa viver a quaresma também, não só por penitências e renúncias, mas que seja uma quaresma de ação, uma quaresma de atitude. E na política pública eu convido os nossos governantes também, que são membros da igreja, é uma campanha ecumênica, né? Independente da igreja, na verdade, a também voltar a ter sensibilidades que perderam e incrementar as sensibilidades que ainda tem um pouco ainda, viu? Então, é isso, Deus nos abençoe. Obrigado, gente. Valeu. Cumprimentando o doutor Tiago,
eu anuncio a presença do Antônio Ramos Alzê, nosso querido amigo de Priscas Eras, que representa neste ato a Secretaria de Estado de Cultura, bem como do excelentíssimo senhor Rafael Castelo Bessa, secretário executivo adjunto do Fundo de Promoção Social. Na sequência, fará uso da palavra o vereador Elias Emanuel, que neste ato representa a Câmara Municipal de Manaus. Enquanto ele se dirige à tribuna, eu quero contar rapidamente uma situação que aconteceu quando eu era prefeito. Eu cheguei num posto de saúde lá na Compensa e tinham senhoras de idade já sentadas. E uma senhora se levantou e disse: prefeito, são quase 10 horas, nós estamos aqui desde 5 horas da manhã para receber a ficha para sermos atendidas no dia seguinte. Só que os funcionários estão aí dentro, lendo o jornal, e diz que só vão nos entregar as fichas às 10 horas da manhã. Eu achei aquilo um absurdo, fui lá, bati levemente na porta, nada, bati, aumentei a batida, aí um funcionário lá de dentro soltou um palavrão, deu um grito, soltou um palavrão. Eu recuei, meti o pé na porta e quebrou a fechadura. Aí quem gritou fui eu. E os 3 estavam lendo o jornal efetivamente. Eu digo: vocês estão faltando com respeito às senhoras e tal. Aí disse: não, mas é ordem do diretor, só começar a distribuir às 10 horas. Eu digo: o diretor já está exonerado. E você está transferido para o aterro sanitário. Vai tratar mal o povo lá no aterro sanitário, que lá vai ter muito urubu para tu atenderes. Claro que eu me excedi, mas isso daí é um exemplo do dia a dia. Isso que o defensor relatou é o dia a dia na área de saúde, lamentavelmente isso é muito forte. Então, com a palavra, o nosso querido Elias Emanuel. Senhor presidente, deputado Serafim Correia, a quem parabenizo pela iniciativa dessa audiência, cumprimento também igualmente Frei Paulo Xavier, que representa aqui o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, cumprimento o padre Geraldo Bendarran, coordenador da campanha e das pastorais, cumprimento o secretário Luiz Castro, que aqui está, o nosso querido defensor, os amigos que estão na plateia, a militância do PSB que está aqui, a pastoral da pessoa idosa, o representante do Terço dos Homens, enfim, todos aqueles que aqui vieram para a discussão dessa campanha da fraternidade, que, na minha opinião, é uma das mais importantes que nós já vivemos nos últimos anos, porque a igreja remete a todos nós um protagonismo diante daquilo que é o fazer público. A política pública é tratarmos justamente daquilo que nós queremos que o cidadão tenha de volta diante de tudo aquilo que ele contribui para o Estado. E quando eu falo Estado, não é o Estado do Amazonas, a Prefeitura, a União, mas o Estado enquanto instituição que está posto aí para trabalhar em nosso favor. E acredito que esse aqui é um ambiente muito propício para que possamos tratar da campanha da fraternidade. A Assembleia Legislativa, assim como foi também anteontem na Câmara Municipal, porque essa aqui é uma casa de fiscalização e de leis. Política pública está intrinsecamente voltado para dentro desse plenário. E a gente espera, com essa sensibilidade do deputado Serafim, que a gente possa ter reverberado aqui, nesse parlamento, como também na Câmara Municipal, os anseios daqueles que fazem a igreja acontecer nas suas periferias, nos seus mais distantes campos. Independente da igreja que for, católica, porque a igreja católica, com a campanha da fraternidade, ela não se fecha em 4 paredes, mas ela se abre para as outras denominações também, para os evangélicos, até mesmo numa comunicação com os povos de matriz africana, deputado Luiz Castro. A igreja se preocupa com política pública desde as iniciais da colonização europeia aqui nessa região.
o primeiro relato sobre o rio Amazonas foi feito por um Frei Cavarral, que é o cronista da expedição de Francisco de Orellana. E a igreja vê a Amazônia, deputado Sinésio, com muita atenção. Prova disso que o Papa Francisco chamou agora todos os bispos da Amazônia, de 9 países que compõem a Amazônia, para o Sínodo da Amazônia, que vai acontecer no mês de outubro no Vaticano. E será um momento primoroso para o estabelecimento do futuro, daquilo que nós queremos para essa região, que, na minha opinião, é a última página da gênese do planeta. A Amazônia regula a vida, não só a nossa que está aqui, mas a vida de muitas outras regiões aqui nesse mesmo país e até na Argentina, com os nossos rios voadores. Portanto, oportuna essa discussão, oportuna a discussão das políticas públicas, e que nós tenhamos a consciência de, assim como o Papa Francisco, ter a sabedoria de ouvir, para podermos apontar para o amanhã aquilo que queremos para o nosso futuro. Muito obrigado, parabéns. Meus cumprimentos ao vereador Elias Emanuel, e ato contínuo passa a palavra ao padre Geraldo Ferreira Bendahan, coordenador de pastoral e da Arquidiocese de Manaus e da campanha da Fraternidade 2019. TV Assembleia, canal 55.3, Sistema Digital Aberto, 99 pela NET. Bem, boa tarde a todos, quero saudar a mesa, na pessoa do deputado Serafim, saudar o Frei Paulo, que está representando aqui o Dom Sérgio Castriani, e assim a todos aqui, vocês que vieram prestigiar essa temática da campanha da fraternidade. O lançamento ocorreu no dia 6 de março, na quarta-feira de cinzas, e toda a temática, ela penetra todo o tempo da quaresma. Então, a quaresma, a gente tem como conteúdo a campanha da fraternidade, mas a campanha da fraternidade vai mais além, vai o ano todo, sobretudo com essa temática que nós estamos dizendo que é a campanha das campanhas, porque trata das políticas públicas. Quando a gente olha o texto base, que utiliza o método ver, julgar e agir, uma palavra vem na nossa mente, no nosso coração, que é a esperança. A esperança. Por que eu digo a esperança? Porque quando a gente vai olhar mesmo para as políticas públicas, aquelas que são garantidas pela Constituição Federal, sobretudo pelo artigo 5º, a gente vê que elas já estão aí, mas elas não são implementadas assim com muita qualidade. E isso não acontecendo assim para todos, o que ocorre? Ocorrem as mazelas. Nós estamos vendo as mazelas das políticas públicas. Aqui já foi mencionada a questão da saúde, mas a gente tem que dizer também por que nós chegamos a essa situação no Brasil, mas sobretudo aqui no Amazonas. Tristemente, se a gente não tiver esperança, a gente entra numa visão pessimista de que não tem jeito, porque entra governo, sai governo e o roubo continua. Os processos não foram encerrados, os maus caminhos continuam e o povo sofrendo essas consequências. É uma coisa muito irresponsável com o dinheiro público na aplicação das poucas políticas públicas. Então, por isso que eu digo que temos que manter a esperança. Assim mesmo também se pode falar da questão da educação. Não é só o Nordeste brasileiro que idosos, 50% são analfabetos, também na região Norte. Temos problemas, falta de escolas, creche, muita gente fora da escola e muitos jovens que entram, não sequer concluem os estudos. E aí a gente tem danosas consequências. E nós estamos assistindo aí as consequências horrorosas, sobretudo com essa pregação dessa mentalidade armamentista, podemos dizer assim, colocar. Eu quero repudiar realmente aquela posição um tal major, que não merece falar o nome, que diz que se tivesse pessoas armadas dentro da escola, não teria acontecido aquilo que aconteceu.
Gente, está acontecendo mortes na cidade toda, são 60 mil por ano, e não é a arma que vai resolver, são as políticas públicas. Então, a ausência do Estado boçal, é que faz acontecer essas coisas. Se pontuar realmente de verdade, e essa casa pode fazer leis que possam ser permanentes para salvar a vida do povo, e sobretudo do povo pobre, da periferia. Mencionei aqui a questão da educação, a questão da saúde, mas tem a questão da mulher, tem a questão do indígena, tem a questão ecológica, né? E aí a gente passa pela questão ambiental, passa também pelo lixo, né? É uma coisa assim muito irresponsável. Você não ter lixeiras para todo mundo, colocar coleta de lixo seletivo, você não tem campanha, você não tem uma série de coisas, se você impõe taxas. Então, que mentalidade tem aí? Então, cadê as políticas públicas para aí também, o município aplicar essas coisas, o Estado também? Por isso, então, que eu concluo dizendo que tem muito sentido a campanha da fraternidade. A igreja, mais uma vez, acertou, assim como eu citei outro dia, né? O Estatuto do Idoso é fruto da campanha da fraternidade. A Fazenda da Esperança, como foi bem citada pelo Elias Emanuel, é fruto da campanha da fraternidade, que era Vida Sim, Drogas Dão, e tantas outras campanhas. Então, tem sentido, é importante a igreja tocar nessas problemáticas sociais, sobretudo, eu diria, nas chagas sociais, nas dívidas sociais. É um alerta. Eu acho que tem que ser considerado, respeitado, como essa casa aqui está fazendo, como o deputado Serafim propôs aqui para a gente refletir, e a gente sabe que não vai acontecer só aqui em Manaus, no estado do Amazonas. A campanha para todo o Brasil, em todo o interior, em todo o Brasil, a igreja, através dos encontros em famílias, ela vai tratar essa temática para favorecer com que as pessoas participem e assim possam formular, se organizar, cobrar, inclusive, políticas públicas para situações muito graves que possam existir aí na vida do povo. Então, parabéns por esse encontro. Quero pedir a Deus que a gente continue refletindo, levando muito a sério isso, e também aí no interiorzão, em todo o Brasil, essa temática possa ser refletida e possa continuar sendo refletida dentro das casas legislativas. Muito obrigado. Convidar agora à tribuna o Frei Paulo, pároco da Igreja de São Sebastião, coordenador do Centro Histórico e que representa neste ato a Arquidiocese de Manaus e Dom Sérgio Castigliani. Com a palavra, o Frei Paulo. E eu registro a presença de Kleber Souza, coordenador do Terço dos Homens da Arquidiocese, Josiel Coelho, catequista da Paróquia de São Bento, Iraci Matias, coordenadora diocesana, Antônio Maia, representando as comunidades eclesiais de base. Com a palavra, o Frei Paulo. Muito obrigado, então. O Serafim Corrêa, nosso agradecimento por essa oportunidade que nos faz estar aqui, e o qual saúdo com também todos os integrantes da mesa, e ao mesmo tempo ao público, às pessoas presentes, ao padre Claudi, que está presente, responsável por essa dimensão do ecumenismo, diálogo interreligioso, os leigos presentes, Patrícia Cabral, que tem a grande responsabilidade de articular isso, e todos os participantes das pastorais, dos movimentos, dos organismos e grupos da nossa igreja. Está aqui na tribuna, nós queremos aproveitar desse espaço para dizer, deputado Serafim Corrêa, que a igreja estende a mão ao parlamento, este espaço, para juntos construirmos aquilo que é direito e que é justiça para a população, para os cidadãos e cidadãs.
deste Estado. E, ao mesmo tempo, reconsidera o compromisso do direito e da justiça na grande construção da paz, do bem. Nós, ano passado, estávamos aqui nessa tribuna também dizendo da superação da violência. E o que nós estamos presenciando no nosso dia a dia, no nosso mundo de hoje, vindo até aqui, ouvi a notícia dizendo do IEA, a situação da violência lá com os alunos. Vocês imaginam, nós estamos vivendo a situação da violência com as famílias, com os jovens, com as crianças, com as mulheres? Pois bem, a campanha da fraternidade se insere dentro deste compromisso da Igreja, a partir da sua fé, neste tempo que nós chamamos de Quaresma. E a Quaresma é para nós e tem esse significado de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós precisamos transformar hábitos, transformar relações, transformar a nossa vida para que tenhamos um mundo diferente, um mundo mais justo, muito mais fraterno. Por isso, então, a campanha da fraternidade, ela traz fraternidade e políticas públicas. Não dá para nós consolidarmos a relação das pessoas, homens e mulheres, a vida fraterna, se nós não trabalharmos para que o direito, a justiça possa acontecer. Isso acontece com políticas públicas que possam responder com dignidade e favorecer a vida das pessoas para que nós possamos ter esta vida em fraternidade. Fraternidade e políticas públicas, então, é o grande exercício para que nós possamos conjugar nesse tempo da Quaresma. E a igreja aqui em Manaus, ela chama a atenção para 2019 a 2022, a trabalharmos alguns aspectos. Primeiro, a família. Valores que nos aprofundam nessa relação com a família. Depois, a relação que se dá com as periferias e o interior. A dimensão da juventude em todo esse complexo que envolve a juventude. A respeito da ecologia integral, o vereador Elias trazia a dimensão do sínodo para a Amazônia, esta realidade de que a Amazônia somos nós, é a nossa vida, está na nossa pele, sai da nossa vida a Amazônia. Então, o respeito, a integração de tudo isso com a Amazônia, rever a dimensão dos indígenas imigrantes que envolvem a nossa cidade, reconhecer que nós precisamos assumir a vida mesmo da superação da violência, e é necessário nessa superação da violência reconhecer a grande violência que se faz com os jovens, com as crianças e com as mulheres. Nós estamos a um ano do assassinato da Marielle. E aqui, quantos assassinatos de mulheres e que não têm investigação e que, às vezes, são bloqueados as situações. A igreja quer reconhecer exatamente que nós precisamos nos dar as mãos para que a vida seja respeitada, que os valores tenham a continuidade e que nós possamos assumir com coragem o grande sonho de todos nós, de uma sociedade justa e fraterna, sinal do reino que todos nós acreditamos que é o reino de Deus. Muito obrigado e que nós possamos estar juntos selando esse compromisso pela paz contra o ódio. Quero registrar a presença da ilustre deputada Terezinha Ruiz, presidente da Comissão de Educação, que também aqui comparece para prestigiar o evento. Registrar a presença de uma figura da cidade, que é a Patixa Teló. E ela está aqui, é alguém que é um símbolo da cidade, mas que termina sendo
discriminado, humilhado, perseguido, e tudo isso é um pouco retrato de uma sociedade, como bem disse o Frei Paulo, injusta e até cruel. Então, registrar ainda a presença de Silvânia Queiroz, fundadora da Comunidade Católica Halel, do padre Claunir Gonçalves da Silva, pároco da Santíssima Trindade, Patrícia Cabral, representando a campanha da Fraternidade 2019 da Arquidiocese de Manaus, Sheila Maria Rodrigues, assistente social, representando a Pastoral da Criança, senhora Thaís Rocha, assessora jurídica, representando a CEPRO, professor Bibiano, secretário executivo adjunto da capital, senhora Maria Nazaré Saraiva Alcântara, coordenadora da Pastoral Carcerária, o senhor Ricardo Pereira Pinho, membro do Conselho Municipal do Idoso, e a senhora Edmara Cambaúva, gerente de política à população de rua, representando a Sejusc. Com a palavra, o ilustre deputado Sinésio Campos, para fazer uso da palavra. Ouça a Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz. Música e informação. Bom dia, 8h30 da manhã, 9 da noite, Alien Notícias. O telejornalismo é uma prioridade da sua TV Assembleia. Uma emissora... Presidente, autor da propositura, Serafim Corrêa, nosso deputado Luiz Castro, assumindo aí o posto de secretário de Educação, que não é um posto tão fácil. Não é fácil cuidar da educação do nosso Estado, as populações ribeirinhas, populações indígenas. Fazer educação, como fazer políticas públicas do nosso Estado, de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, não é simples. Então, eu queria saudar, representando o governador Wilson Lima, o nosso Frei Paulo Xavier, coordenador do Centro Histórico, pároco da Igreja São Sebastião, representante desse ato, Arquidiocese de Manaus, o padre Geraldo Ferreira Breda Ram, coordenador da Pastoral Arquidiocese de Manaus, da campanha da Fraternidade, nosso amigo representante da Câmara de Manaus, Elias Emanuel, e o nosso titular da 5ª Defensoria Pública de Atendimento Civil, é o nosso doutor Tiago Nobre Rosas, representando esse ato, a Defensoria Geral do nosso Estado. Eu queria, deputado Serafim Corrêa, se fala muito em bullying. E bullying hoje foi o que aconteceu lá em São Paulo, em Suzano, onde aqueles 2 jovens já tinham sofrido todo tipo de abuso, de preconceito, e que, na verdade, levaram para suas vidas. E o resultado foi a chacina no dia de ontem. Me reporto aqui algo que até hoje, o deputado Luiz Castro era companheiro nosso aqui na época, o Serafim já estava aqui, quando aconteceu um fato que fizeram o Serafim, com essa companheira aqui, Patixa, eu vim para a tribuna falar quando mostraram ela um vídeo nua, numa boate, e eu vim aqui para a tribuna sem defesa dela. Porque isso aqui é preconceito, é discriminação da forma que o deputado Serafim Corrêa está falando. Resultado, utilizaram a imagem dela como se fosse eu que tivesse algo contra, e que nunca houve. Como a Patixa ela é uma pessoa de bom coração, as pessoas pedem às vezes para ela falar, ela fala. Fala, como ela me pediu agora para falar sobre a chacina de lá, de Suzano. E ela fez uma gravação que, na verdade, acabou achando que eu teria alguma coisa contra ela. E, ao contrário, me comparando a ela. Era uma pessoa que, na verdade, precisa ser respeitada, valorizada, e que, na verdade, a única coisa que eu fiz foi para que não fizesse isso, Elias Emanuel, com ela. O bullying, o preconceito, a discriminação.
E até hoje as pessoas às vezes fazem algo que se tivesse alguma coisa contra ela. Então eu queria, na presença dela, onde se fala de políticas públicas, se fala de fraternidade, fraternité, igualité. Na verdade, eu creio que é algo extremamente importante, como católico, como membro do SCC da Paróquia São José Operário. Você observa quantas pessoas hoje estão preocupadas com as políticas públicas. Começou lá da Grécia Antiga. A política, no sentido lato da palavra da polis, meu companheiro professor Bibiano, lá da polis, onde as decisões políticas se davam nas cidades. Políticas públicas não se faz somente por meia dúzia de pessoas. Não se faz, se faz de forma coletiva. E dentro das políticas públicas, o primeiro passo numa sociedade democrática plena de direito que eu defendo, e que todos nós defendemos, a democracia, que também vem do grego, demo, povo, cracia, poder, não oligarquia, não outro tipo de sistema político. É lá da democracia dos gregos, que nos ensinaram exatamente a viver na polis, nas cidades. Por isso que tem um termo cidadania, cidadão. Eu que participo da vida em sociedade, que começa lá. Quando você começa a viver em sociedade, você vai um pouco mais além das cercanias da tua casa, da tua família. Eu estava falando há pouco ao deputado Luiz Castro, por conta que essa situação criada, no que se diz respeito à situação do bullying, começa na escola, na família, todos nós sofremos diariamente todo tipo de preconceito. Eu, por exemplo, tenho 1,48 m, graças a Deus que eu não cheguei a 1,50 m. Mas tem gente que não gosta do seu tamanho. Eu, por exemplo, não tenho barba, porque eu sou caboclo de origem indígena, não nasce barba. Eu vou ficar com inveja da barba do Frei? Que ele fique com a barba dele. Imagina se eu fosse franciscano, Bibiano, eu estava lascado, porque eu não teria aquela barba para aparecer mais ainda. Está entendendo? Eu vou ficar com vergonha, ou com medo, ou então com inveja da cabeça brilhante do Serafim, porque eu tenho um pouco mais de pelo capilar. Então, a pessoa é gorda, é negra, as pessoas ficam nessa maluquice de querer ser algo que não é. Então, eu tenho certeza, Terezinha Ruiz, Vossa Excelência, que é gigante que nem eu aqui, correto? Nós temos uma missão de educar, de conversar, de dialogar, e essa coisa se dá no dia a dia. Então, a fraternidade é algo que, na verdade, falta muito. Muitas das coisas conseguimos na sociedade. A igualdade, que, na verdade, estávamos caminhando. A igualdade dos direitos entre homem e mulher. Ontem estavam falando sobre o direito da mulher. A mulher hoje, ela sofre ainda o preconceito, a discriminação, às vezes fazendo a mesma atividade profissional. E quando chega, depois dos 30, começa a dificultar frente de trabalho para ela. A igualdade é isso. Nós precisamos lutar cada vez mais que nós sejamos solidários com as pessoas. E a fraternidade é algo que, na verdade, nos move de ser solidário ao próximo, de sentir, porque a dor, ela é intransferível. A minha dor, ninguém, por mais que seja meu pai, minha mãe, que já não estão nesse mundo terreno, ensino metafísico, ninguém consegue dividir a dor de uma pessoa para outra, não é verdade? Mas você pode ser solidário, você pode ser parceiro dos idosos, daquelas pessoas que precisam da acessibilidade. E aí entra a política com P maiúsculo. E quando a gente escolhe nossos representantes, é o primeiro marco que eu acredito que a democracia, com todos os seus defeitos, é o caminho. Quando nós quando escolhemos nosso representante, do presidente da República ao vereador, aí começa o seguinte: vamos acompanhar, vamos fiscalizar, vamos dar o passo a passo. Não sejamos Pilatos, que na verdade as pessoas dizem assim: eu já fiz meu papel como cidadão, peguei meu título de eleitor, fui lá e votei.
agora é com eles, agora a bronca é contigo. Aí começa a inventar slogan. Eu digo o seguinte, não, a bronca foi antes da eleição, vai ser durante o processo eleitoral e depois muito mais ainda. Porque é aí que começa a aplicação real dos recursos públicos. Porque, caso contrário, nós vamos somente falar, deputado Serafim, do fato que Vossa Excelência teve a oportunidade, como prefeito, de meter o pé na porta, como autoridade que é. Vai o cidadão comum fazer isso, vai para a cadeia, porque também tem, dentro das normas do servidor público, ele também, se for atingido, se ele for desrespeitado, ele também pode chamar, com a autoridade de polícia, chamar alguém e mandar prender o cidadão que vai lá, desacata. É ou não é verdade? Está em todos os locais públicos também escrito. E o que vale para o Chico, vale para o Francisco. Então, o que nós temos que ter, principalmente, as políticas públicas assegurando a acessibilidade, o servidor público ciente do seu papel, o papel da classe política ciente das suas prerrogativas de legislar, de fiscalizar, de fazer o seu papel, e a sociedade monitorar e acompanhar. Eu não tenho dúvida que a Igreja Católica, ela ousou mais uma vez. Ela ousou. Porque antes, deputado Luiz Castro falava a corrupção, não sei o quê, a caça, as bruxas, as pessoas. O companheiro Lula ainda está preso, mas esse que hoje, inclusive, está fazendo um ano que Marielle foi assassinada, hoje está fazendo um ano, deputado Luiz Castro, exatamente no dia de hoje. Ontem foi notícia, pegaram o mandante, agora quer saber quem foi que mandou, porque ninguém mata à toa do jeito que foi, correto? Hoje, como já saiu a outra notícia, parece que ninguém mais falou que a Marielle foi assassinada e hoje era o dia que aconteceu. Fatos como esses, insolúveis, precisam vir à tona, porque atinge de morte. Quantos nossos religiosos, Frei, já perderam a vida lutando pela terra, pela moradia? Se eu fosse citar aqui várias irmãs, várias pessoas com engajamento da nossa igreja, e para não ser exclusivistas, mas também tem outras agremiações religiosas que também tem pessoas vocacionadas, mas a Igreja Católica já deu muitos mártires, não foi somente para segurar o cristianismo, mas até hoje ainda tem mártires, diariamente, pela luta pela terra, pela luta do direito social. Então, eu queria dizer que eu fiz questão de acompanhar esta sessão e dizer que a Igreja Católica, ela é ousada, e o presidente da República jamais poderia fazer como se fosse uma intervenção, quando nossos atores políticos somos todos nós, independente de estar combatendo ou não. Todo cidadão tem direito de reivindicar as melhorias para a sua nação. E aí começa a criar factoides, criando inclusive uma situação, até o Vaticano, porque a Igreja Católica está se metendo na política. Eu digo o seguinte, a política faz parte da vida de todos nós. As outras agremiações fazem esse mesmo estilo, faz a política de forma diferenciada. Nós estamos cada vez mais, é algo que eu sempre falo, Elise Manuel, a Igreja Católica tem que falar para fora, ela tem que falar para fora. Muitas das vezes falamos somente para dentro. Para dentro nós já sabemos o que queremos, temos o nosso conceito, tá certo? A igualdade, a fraternidade, isso está no dia a dia. Seguir os preceitos do cristianismo. Também quem tem uma relação cristã, católica ou não, de forma ecumênica, falando aqui, já seguimos. O que não dá é para aceitar de forma passiva e patética os abusos, os crimes que acontecem permanentemente e muitas vezes são insolúveis.
As políticas públicas, por exemplo, eu tenho um tema que eu estou abordando aqui, Serafim, sobre a questão do saneamento básico. Cada R$1 que você gasta no saneamento básico é menos 3 que você gasta para doença, hoje, das várias formas. Um exemplo, não tem um aterro sanitário no Amazonas. Tem um que se diz que é controlado aqui. Mas, como o Serafim falou, a torcida do Flamengo está todo lá. E por que eu digo torcida do Flamengo? Porque o urubu não é símbolo do Flamengo? Tá certo? Então, a urubuzada está todo lá. Por isso que diz que a maior torcida do Brasil é do Flamengo. Porque o que não falta é urubu ali no aterro sanitário. Tá certo? Não é verdade? Então, o que aconteceu, um exemplo, as mortes, os crimes que acontecem, nós temos que dizer, dá um basta. Então, por isso, eu tenho a certeza, vamos continuar fazendo uma luta intransigente. Os direitos pelas políticas públicas, rede de esgoto, drenagem, estão cobrando agora tarifa de lixo. Só quando o Serafim estava lá que tirou a tarifa. Mas estão voltando, eu quero ver a voz do Elias Emanuel falando lá que não tem como cobrar a tarifa de lixo. O que estão fazendo, sabe por quê? Porque primeiro eles têm que construir um aterro sanitário digno. Os municípios têm que ter coleta de rede de esgoto. Se não tem, porque se paga. Então tem muitas questões que as políticas públicas caminham passo a passo com as decisões políticas que nós tomamos. Então, por isso, gente, é um brado de alerta. A Igreja Católica, mais uma vez, a CNBB acerta, e tem todos nós aqui a certeza que a luta pelos direitos e, acima de tudo, o não às péssimas políticas públicas, que começa ao servidor público, que na verdade não é o servidor público, ele está lá, porque muitas das vezes não tem outra atividade para ele, ele faz o concurso e vai trabalhar lá de mau gosto. Eu sempre digo, servidor público também é um sacerdócio. Você tem que estar porque gosta, não porque por uma simples necessidade. Parabéns, Serafim. Mais uma vez você acerta, viu? Hoje era para estar lotado aqui as galerias daqueles que são hoje o rejeito social, os excluídos da sociedade, aqueles que sofrem, que estão aí à mercê. Quando vê uma chuva, é um Deus nos acuda. E às vezes o pobre acaba, na ausência das políticas públicas, só são notícias, porque diz, o que eu tinha foi embora, a água levou. Então é bom a gente também ter a solidária e sair daqui conscientizando aqueles que na verdade mais sofrem. Tenho dito, uma boa tarde a todos. Agradecendo e cumprimentando o ilustre deputado Sinésio, eu, na sequência, passo a palavra ao nosso sempre deputado, excelentíssimo senhor Dr. Luiz Castro, secretário de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, que neste ato representa Sua Excelência Governador do Estado. O Luiz é o eterno deputado, foi parlamentar durante 5 mandatos, deu o melhor de si e hoje cumpre uma espinhosa missão, que é a de ser secretário de Educação em um Estado que é continental, de um Estado com muitas desigualdades, com muitos desafios. Meu abraço, meus cumprimentos ao Luiz, e ele fica inteiramente à vontade, já que ele conhece as 2 tribunas melhor do que qualquer um de outro deputado que aqui esteja presente. TV Assembleia, canal 55. Deputado Serafim Correia, que preside a sessão especial e que é autor da propositura. Frei Paulo Xavier, coordenador do Centro Histórico, pároco da Igreja de São Sebastião, representando a Arquidiocese de Manaus. Padre Geraldo Bendarran, coordenador da Pastoral da Arquidiocese e da Campanha da Fraternidade. O ilustre vereador Elias Emanuel, representando a Câmara Municipal de Manaus. A deputada Terezinha Ruiz, presidente da Comissão de Educação desta Casa Legislativa, e o ilustre defensor público, doutor Tiago Nobre Rosas, titular da 5ª Defensoria Pública de Atendimento Civil.
e também substituto na primeira Defensoria Especializada de Atendimento a Interesses Coletivos. Quero fazer uma saudação na pessoa do ex-vereador e atual secretário da capital da SEDUC, professor Bibiano. Quero saudar todos os demais representantes governamentais aqui presentes e saudar todos os nossos irmãos cristãos da Igreja Católica e de outras igrejas que estão participando desta sessão especial. Como bem observaram, o deputado Sinésio, quem quero fazer uma saudação também especial, deputado Adjuto Afonso, como bem observou o deputado Sinésio, o vereador Elias, as políticas públicas têm tudo a ver com essa Casa Legislativa, aliás, com qualquer legislativo de qualquer país do mundo, porque aqui se dá nas democracias a repercussão de todos os temas relacionados ao interesse público e é fundamental que a gente repercuta aqui por essa iniciativa muito positiva do deputado Serafim Correia, que é um homem com larga experiência, com largo conhecimento das políticas públicas, tanto como legislador como executor, que a gente repercuta aqui na Casa Legislativa essa temática da campanha da fraternidade. Tanto o nosso querido Frei Paulo quanto o padre Geraldo colocaram com muita clareza o foco da Igreja Católica na defesa de políticas públicas que sejam inclusivas, que sejam propiciadoras da transformação social, da diminuição das desigualdades, do combate, da prevenção, do enfrentamento das injustiças. Este é o foco do Evangelho e este deve ser o foco de qualquer boa política pública, na educação, na saúde, na geração de emprego e renda, na defesa do meio ambiente, ecologia integral, que é a invocação do Papa Francisco na Laudato Si. Recentemente tivemos a presença do cardeal Dom Cláudio Rumes aqui, num dos seminários preparatórios do Sínodo da Amazônia, e participamos de uma audiência, deputado Serafim, dele, de uma conversa, uma reunião muito produtiva com o governador Wilson Lima, com outros membros do governo e do clero local, em que se abordou a importância dessa iniciativa do Papa Francisco, da Igreja Católica, que vai sediar no Vaticano esse grande sínodo dos bispos da Amazônia, para discutir os destinos, não só do ambiente, da natureza, mas principalmente das populações que residem no meio dessa imensa floresta, que é a maior floresta de trópico úmido do mundo. E o Amazonas está no epicentro disso aí, porque o Amazonas é a unidade do nosso estado brasileiro, a unidade federativa com maior extensão florestal. E nós temos o conceito da Amazônia brasileira, que ocupa cerca de 55% do território nacional, e temos o conceito, a abrangência da Amazônia Internacional, que tem uma forte participação geográfica e ecológica dos países que são vizinhos ao nosso estado. Então, quando se fala na defesa dos direitos dos povos da floresta, indígenas, não indígenas, ribeirinhos, e lá no seminário preparatório eu também coloquei na coordenação de uma mesa de debates a importância de não esquecermos das populações que moram nas cidades da Amazônia, como Manaus, que é uma grande capital com 2 milhões de habitantes, porque essas populações que vivem, a população que vive em Manaus, que vive em Belém, que vive mesmo em cidades menores, como Itacoatiara, Parintins, ou na distante Pauini, onde nasceu o deputado Adjuto Afonso, todas elas também têm uma relação, uma interlocução direta ou indireta com as temáticas ambientais, socioambientais da nossa grande Amazônia. Vivemos hoje momentos preocupantes no Brasil e eu queria observar algumas preocupações. Uma das nossas preocupações é com a defesa dos empregos do Distrito Industrial. Isso une de maneira convergente o trabalhador da fábrica e o empresário, seja ele um empresário brasileiro, um empresário estrangeiro de uma empresa que investe aqui no Brasil. Mas é de interesse nosso que não percamos essa matriz econômica enquanto podemos desenvolver outras matrizes econômicas. O governador Wilson Lima vem falando muito sobre isso e vem cobrando da sua equipe que tenha, de maneira coordenada e integrada, uma ação eficaz, em parceria com a Assembleia,
Está aí o deputado Sinésio, que levanta esses temas, deputado Adjuto em relação ao interior, deputado Serafim, que é um economista emérito, que conhece muito bem as questões econômicas do Estado, a deputada Terezinha, que conhece profundamente o nosso interior. Nós precisamos desenvolver outras alternativas, mas nós dependemos, infelizmente, ainda dependemos muito, caro defensor, da Zona Franca. E é política pública do Estado, no desenvolvimento econômico regional, manter os incentivos fiscais para não perdermos a atratividade dos investimentos que hoje geram emprego e renda, não suficientes, mas muito importantes para a população de Manaus e com reflexos para o interior, na arrecadação do Estado e para a manutenção das políticas de saúde, de educação e as demais. Temos uma outra ameaça, que é a ameaça de desvincular totalmente os gastos. O deputado Serafim conhece muito bem isso, o ministro da Fazenda, ele coloca a desvinculação total dos gastos. Isso pode representar que num pequeno município do interior ou numa grande capital de qualquer local do Brasil, haja decisão de diminuir, se isso for aprovado, os gastos em educação e em saúde, que foram conquistas da sociedade brasileira ao longo dos últimos 30 anos. Então, não se trata apenas da defesa da Zona Franca, mas da defesa da educação, da defesa da saúde e, claro, a gente precisa colocar isso para a sociedade toda interagir com esses temas que vão ser debatidos no Congresso Nacional. O governador Wilson Lima tem se relacionado de maneira muito fraterna com as igrejas, inclusive com a Igreja Católica. Estou aqui representando o governador, nós já recebemos em audiência, já estivemos em conversa com o Dom Sérgio, na própria arquidiocese, recebemos recentemente o Frei Hans e o nosso querido Dom Mário, tratando de questões da Fazenda da Esperança. Amanhã mesmo o professor Bibiano vai receber o Dom Mário em relação a uma demanda oriunda da Fazenda da Esperança. Na semana que vem iremos à Secretaria de Assistência Social, Frei Paulo, tratar dessa questão. Estamos abertos ao diálogo com o senhor também. Temos muitas questões relacionadas com as igrejas evangélicas também, na área social, e o governo se relaciona muito positivamente, produtivamente, para ouvir as igrejas e o clamor da sociedade por meio das igrejas nas políticas públicas. O deputado Serafim Correia falava de um momento de exasperação que ele teve. Não é muito usual do deputado Serafim, mas ele se exasperou, com toda a razão, indignado, e quebrou a porta, né, lá do posto de saúde, indignado com a falta de respeito com aquelas senhoras. Pois é, foi um ato extremo, mas necessário o dele, de colocar a ordem na casa, né? Até porque ele exercia o cargo de prefeito. O nosso defensor público colocou a preocupação com a qualidade do serviço público na pessoa do servidor público. Essa é uma via de mão dupla. O servidor público precisa ser respeitado e precisa respeitar. Precisa ser valorizado e precisa valorizar. E muitas vezes os gestores, Bibiano, nós não sabemos o que acontece. Às vezes, na ponta, alguém atende mal, um pai, um aluno, não atende bem um usuário do sistema de saúde ou da própria educação ou de outra área de governo. Para aperfeiçoar políticas públicas, precisamos de servidores preparados, capacitados, motivados e valorizados. Mas precisamos também entender que política pública não é necessariamente apenas, exclusivamente política de governo. É política compartilhada, construída junto com a sociedade. Esta é a visão da Igreja, quando ela fala de políticas públicas, quando ela propõe o debate de políticas públicas. Construir políticas de maneira compartilhada com a sociedade, ouvindo os deputados, ouvindo os vereadores, ouvindo as igrejas, ouvindo a sociedade. Para que uma política pública seja efetivamente pública, ela não pode ser imposta de cima para baixo. Ela tem que ser construída e compartilhada com a população, em especial com os segmentos que mais delas precisam. Porque discutir política pública de saúde, não exclusivamente com aqueles que não precisam da saúde pública, é supérfluo. É inútil. Nós temos que discutir saúde pública com a população, discutir política pública de educação com quem pode pagar a escola particular, também não é o alvo prioritário, não é instrumento prioritário. É preciso debater política pública de educação com quem não tem renda para pagar
a escola particular e que precisa de escola pública de boa qualidade. São essas pessoas, essas famílias que precisam ser ouvidas. Nós temos muitos problemas, Padre Geraldo. Nós não vamos resolver num governo todos os problemas. Nós não vamos resolver em 2, 3 meses problemas que são acumulados há décadas, mas nós temos a obrigação de enfrentar essas situações, não ter medo de enfrentar o problema do bullying, e todos nós da educação brasileira estamos abalados com o que aconteceu ontem em São Paulo, que a Patrícia Teló lembrou o assunto ao deputado Sinésio, nós conversávamos ainda há pouco, eu e o deputado Sinésio, sobre isso. Foi uma coisa extremamente chocante. Inclusive, o ex-secretário de Educação, secretário Rossielli, no grupo de secretários de Educação do Brasil, ele nos relatou que foi o pior dia da vida dele, e eu acredito que ele tenha realmente tido esse impacto, porque foi muito difícil entrar numa escola, deputada Terezinha, que tem que ser um ambiente de paz, de construção, de transformação, vereador Elias, e se deparar com aquela cena brutal, aquela chacina horrorosa, é realmente algo chocante. E hoje, eu e o Bibiano já estávamos de manhã com alunos ameaçando, alunos em erupção, não se sabe, de transtorno mental ou de erupção de vaidade, dizendo que vão fazer o mesmo. No Brasil inteiro, isso vem acontecendo, estimulados pelas mídias sociais, pela cobertura televisiva, que às vezes tem um foco muito intenso nesses episódios extremos. Nós temos jovens que ameaçam fazer essas ações, e eu queria dar uma satisfação. No IEA hoje houve um momento muito difícil, muito tenso, porque 2 jovens estudantes fizeram ameaças de cometer o mesmo desatino no IEA. Acreditamos nós, que foi um simples ato impensado e errado, completamente errado, de promover uma ameaça que não seria sequenciada por sua realização. Mas tudo isso causa uma celeuma muito grande, delegacia de polícia, conselho tutelar. Nós precisamos acalmar, nossa sociedade precisa de paz, de tolerância. Imagina-se que vai se dar uma arma para cada professor e nós vamos acabar com a violência. Nós precisamos trabalhar a prevenção contra o bullying, precisamos ampliar as equipes psicossociais para atender nas escolas, nós precisamos trabalhar a cultura de paz dentro do nosso ambiente de educação, do nosso ambiente social e nas políticas públicas. É isso que nós precisamos fazer. Sinésio Campos falou de fraternidade, Chiara Lubick fala muito de fraternidade. O movimento dos focolares é todo essencialmente focado na unidade da fraternidade humana, em que politicamente a categoria fraternidade ela foi esquecida depois da Revolução Francesa, onde se tinha o tema igualdade, liberdade e fraternidade. A igualdade foi um lema muito defendido na esquerda, principalmente no mundo soviético, e a liberdade individual, a liberdade política e econômica no mundo capitalista. E a fraternidade, que é o amálgama dos 2 valores da igualdade e da liberdade, é o amálgama, foi esquecido como categoria política primordial. Portanto, campanha da fraternidade já traz em si o nome dessa categoria política fundamental para a humanidade se tornar mais civilizada. Eu quero agradecer, pedir que cada vez mais nós tenhamos as nossas orações pelo nosso querido arcebispo, Dom Sérgio, pelo nosso Papa Francisco, Dom Sérgio que enfrenta muitos problemas de saúde, mas que é um guerreiro, é um verdadeiro herói da fé, o nosso Papa que trouxe para a igreja um novo momento, um novo olhar, uma nova esperança, e dizer que o governador Wilson Lima se sente honrado em ser parceiro da campanha da fraternidade. Todos nós, né, Bibiano, na educação, na saúde e nas demais políticas públicas, temos o dever de sermos parceiros dessa campanha. Muito obrigado, deputado Serafim, obrigado a todos. Vamos juntos. Cumprimentando o deputado Luiz Castro, pela sua fala muito bem colocada, já caminhamos para o fim. Eu quero registrar a presença da senhora Luzia Sena de Carvalho, delegada de Polícia Civil, neste ato representando a Polícia Civil do Estado. Seja bem-vinda. Senhores, o Elias Emanuel, que conhece todo mundo,
me lembrou aqui que o Cleidilon Passarinho, que é natural de Envira, está ali atrás. Ele é um artista genuinamente amazonense. E o Elias foi lá com ele, conversou, e ele se colocou à disposição para fazer um encerramento artístico. Isso não estava no script, não estava previsto. E eu convido para que ele venha até a tribuna e faça a sua apresentação. Registrando ainda que ele é natural de Envira, portanto, terra onde o Luiz Castro foi prefeito, e é o fotógrafo da SEDUC. Mas ele vai nos brindar com um belo momento artístico. Boa tarde. Quero ser grato mais uma vez pela oportunidade, agradecer aqui à mesa também, em nome do deputado Serafim, do secretário Luiz Castro, uma pessoa que vem trilhando com ele, meu amigo vereador, que nós se conhecemos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, no Rio Negro, agora sábado passado, a deputada também Terezinha, e em todos saudar a mesa. Mas quero ser grato aqui por estar mais uma vez nessa casa, onde várias vezes eu faço algumas apresentações. Meu nome é Cleudilon, mais conhecido como Passarinho. Estou muito voltado nessa parte ambientalista também. E lá em Envira, eu, com meu pai e com minha mãe, consegui desenvolver uma habilidade de imitar diversos cantos de pássaro dentro do roçado, trabalhando, e hoje eu consigo reproduzir 37. Graças a Deus que com esse dom eu já estive em alguns programas de televisão, como 3 vezes no Faustão, Record, Band, SBT, Marcos Mion. Dezembro passado eu estive no Multishow, Rio de Janeiro. Então, com a graça de Deus, eu estou sendo reconhecido pelo povo de fora, como também como o povo nosso amazonense. Mas, enfim, para começar, eu vou começar com um pássaro bem comum da nossa região, e ele é conhecido como sabiá. Existe na nossa região 3 sabiá. Tem uma que, nesse período que está chovendo, sempre de manhã cedo ela está cantando. E ela canta assim, a nossa sabiá gangorra, que chamam ela. E a sabiá laranjeira continua. Tem um pássaro também bem bonito, que ela também é da família do sabiá, que diz que chama chuva, E ela canta assim, a nossa sabiá. E lá dentro da terra firme começa o nosso lendário, o Irapuru da Amazônia, o Irapuru verdadeiro, que com seu canto, ele consegue que os outros fiquem em silêncio para ele poder reproduzir o som dele. E ele canta assim o Irapuru da Amazônia. É isso? No meu caminho para a tribuna, me pediram um pássaro bem comum aqui da nossa região, mas é porque eles gostam também. É o nosso bem-te-vi, que é o mais comum, E ele canta assim, o bem-te-vi. Uma vez nós estávamos no Seringal, muito obrigado, e nós andando, trilhando um caminho lá, e eu ouvi um pássaro de longe cantando,
E aquele som ficou na minha cabeça, e eu, à noite, minha mãe disse assim, o meu pai, Nadir, falando com a minha mãe, né, presta atenção, até esse passarinho, até a Chica Chorona, esse menino já aprendeu. E eu chegando no roçado no outro dia, eu comecei a cantar, reproduzir o som dela, e ela se aproximou-se, né, onde eu estava, eu comecei a cantar próximo, ela começou a responder, e o nome dela é Chica Chorona, é um dos cantos que eu acho mais bonito, dos 37 que eu imito, né? Ele canta assim. É isso? Bom, gente, então, dos 37 que eu imito, eu vou finalizar, porque senão a gente vai levar o dia todo aqui fazendo, né? Mas, para finalizar, eu vou finalizar com um, assim, que eu gosto muito de fazer. Ele é um marco da Amazônia brasileira, é um marco da fronteira da Amazônia também. Ele é conhecido como Cricrió, capitão da mata, também como seringueiro. Capitão da mata pegou o nome porque é um pássaro que anuncia algo que vai entrar na floresta para capturar os pássaros, até esse próprio pássaro. Passa o seringueiro, que no tempo da seringa, o seringueiro se baseava com o canto na entrada e na saída da floresta. Mas o nome catalogado nos livros dos ornitólogos, ele é conhecido como Cricrió. E ele canta assim. E aos demais, muito obrigado pela oportunidade. Serafim? Deputado Serafim? Pois não. Eu queria que ele retomasse, porque eu fiquei curioso para ouvir os outros. Mas em outro momento... Dá tempo, Serafim. Eu pergunto, povo, vocês querem segurar um pouco, tá bom? Só um momento. Aí, mais um pouquinho. Leva, manda só pra... mais um. Só mais dois. Tem sempre o bicho. Mas caso esteja interessado em ver mais, tem minha página, tá? É só acessar no Cleudilon Passarinho no YouTube, ou então no Instagram e me seguir, Cleudilon Passarinho também. Cleudilon, Cleudilon. Mas eu vou fazer. Eu tenho o CD dele. Eu já tenho, Elias. Eu tenho, mas não é todo mundo que tem. Se a gente está falando em fraternidade, é compartilhar o conhecimento. Eu tenho. Mas alguém tem aqui? Então vamos compartilhar. Tá bom. Então eu vou finalizar aqui também mais um pássaro para o deputado Sinésio, com o curió, que é um pássaro que tem uma tonalidade de som mais alta um pouco, né? E ele canta assim, o nosso curió. 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, lá no Maceiro da Floresta, está o tucano grande de Papo Branco. Esse vai ficar na tua cabeça, Sinésio. Esse é o tucano. É isso, está entregue, deputado Serafim. Eu quero, em nome da Assembleia, agradecer o Cleudilon Passarinho. Muito obrigado. Você foi sensacional. Foi boa a sugestão, né? A sugestão do vereador Elias Emanuel foi muito pertinente. E, caminhando para o fim, cabe-me, em nome da casa, agradecer a presença de todos, não apenas os que compõem a mesa, e na pessoa do Frei Paulo, eu quero cumprimentar o Dom Sérgio Castigliani, que por problemas outros não pôde estar presente, mas é sempre uma alegria tê-los aqui, todos vocês. Muito obrigado.
e convido os presentes para participarem de um coquetel oferecido pela Assembleia Legislativa, servido no Salão Rio Amazonas, localizado no subsolo, conforme a orientação do cerimonial. Está encerrado esta sessão. Muito obrigado. TV Assembleia, canal 55.3, Sistema Digital Aberto, 99 pela NET, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Presidência, deputado Josué Cláudio de Souza Neto. Diretora responsável, jornalista Moara Cabral de Oliveira. TV Assembleia. O exercício da cidadania na democracia. Boa tarde.